E hoje nós vamos falar sobre chamado. Eu queria convidar aqui para participar do painel aqui comigo. Eu vou trazer uma palavra de introdução, mas eu já quero chamá-los. Glória a Deus, vocês podem se sentar. São pastores da Aya Church, mas cada um deles com um chamado muito especial. Mas para introduzir o tema de hoje, eu quero falar um pouco. Chamado está ligado ao propósito. Deus, Ele determina que cada um de nós tenhamos um chamado especial, diferente de outras pessoas, e às vezes até pessoas da nossa família, para que Ele possa nos usar para atingir o propósito dEle para as nossas vidas. Há um propósito que inclui todas as coisas, todo o ser, todas as nossas ações e atitudes. Mas há um chamado específico que vai fazer com que você cumpra o seu propósito. Isso está ligado ao propósito de toda a igreja, porque nós somos uma família, a família de Deus, o corpo de Cristo na terra. E Jesus disse o seguinte, em Mateus 16, 18. Também eu te digo, Jesus falando para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando estava falando com aos seus discípulos, ele disse a Pedro, depois de uma declaração bombástica e verdadeira, que rompia os céus, Jesus perguntou, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, estava estabelecendo ali que Jesus estava reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e aquele que veio estabelecer o corpo de Deus, a família de Deus na terra através da sua vida. E quando ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui a palavra igreja é eclesia, É uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E o que Jesus quis dizer com esta palavra? Ele não quis dizer, olha, vocês farão parte do templo, que era o que? Um símbolo religioso. Ele disse assim, vocês, conglomerado de pessoas que aceitam a minha mensagem, farão parte da minha sinagoga, que era um termo religioso. Não, ele usou um termo que era da sociedade comum e não do meio religioso. Ele disse assim, vocês serão minha eclesia. E nós temos que voltar às origens da palavra, para que nós possamos entender e vivermos o propósito por completo nas nossas vidas. O que era a eclesia? Ao longo das escrituras a gente vê que muitas vezes Jesus usou palavras e situações do mundo secular para explicar uma realidade espiritual. E foi isso que ele fez dessa forma, também usando essa palavra eclesia. Séculos antes do Novo Testamento, antes do Novo Testamento ser escrito em grego, eles já usavam essa palavra eclesia. E eclesia era usado para determinar um grupo de cidadãos gregos, chamados para fins governamentais. Esse grupo era composto por volta de 6.000 homens com mais de 18 anos, e eles se encontravam regularmente para discutir e votar sobre propostas da lei, e planejar estratégias militares e eleger magistrados. Seria mais ou menos hoje o Congresso Nacional. E hoje você olha para o Congresso Nacional e você pensa assim, puxa vida, está tão corrompido que não é possível que Jesus chamou a igreja um conglomerado parecido com isso. Não, na sua função, não estou dizendo na prática, como acontece hoje, mas na sua função. Quando Jesus disse, a minha eclesia seria o conjunto de homens e mulheres
que se apresentariam diante do rei, do magistrado, ouviriam os seus desejos, anotariam e depois colocariam em prática. Os romanos se apropriaram dessa palavra. E eles estenderam um pouco mais, era exatamente isso. O líder, né, em Roma, sentava o César e estabelecia ali todo o seu desejo, e com um conglomerado de homens, né, eleitos e escolhidos, ouviam aquilo que ele queria, anotava e depois saíam para estabelecer a sua vontade. Então é muito importante que nós entendamos que Jesus não escolheu uma palavra religiosa para nos designar. Olha que coisa interessante. Embora o corpo de Cristo passa pelo processo de adoração, o processo de treinamento, o que ele quis dizer é: a igreja, nós que nos reunimos em unidade de fé, temos que nos apresentar, receber a direção do Rei, receber a direção do nosso Senhor, entender a sua vontade e sair para fazer. Sair para cumprir, sair para estabelecer o seu reinado. Tem um rei, e esse rei é Jesus. Nós somos os seus súditos, a sua eclesia, né? Que vamos sair para cumprir a sua vontade. E eu quis fazer essa introdução pelo seguinte: eu chamei aqui dois pastores, né? São ungidos pastores. Tem uma unção e um lugar aqui nessa igreja, mas cada um tem um chamado distinto. A Cássia é uma empresária, depois ela vai falar sobre ela, e o pastor Daniel trabalha na ação social, é o líder do Reviva nesta igreja. Uma é chamada para o mercado, e o outro é chamado para a ação social. Eu sou chamada para o ministério e tramito nos dois lados. Não é? Mas Deus te chamou para você cumprir este propósito, para receber as ordens do rei, para estabelecer o reino de Deus na terra, através daquilo que você foi determinado para fazer. E eu quero começar com a Cássia, porque uma coisa que a gente tem que entender é que nós como igrejas, e essa palavra eclesia significa chamado, a tradução literal é chamados para fora. Porque nós somos chamados não para ficarmos entre quatro paredes. Mas aqui nós recebemos instrução e treinamento para estabelecer o reino de Deus aonde? Amém? Glória a Deus. E muitos de nós pensam que o meu trabalho, a minha profissão, eu vou viver de segunda a sexta, vou descansar no sábado e vou viver minha vida religiosa e espiritual no domingo. Vou ser igreja no domingo. Mas nós não somos igreja do domingo. Nós somos a igreja da semana toda. Amém? Nós, né, a igreja primitiva se reunia de domingo, que era o primeiro dia da semana, nas casas, fazendo as festas de amor e comunhão. Por isso que se estabeleceu a adoração no domingo. Porque o povo judeu adorava no sábado. Então eles iam no templo, nas sinagogas, no sábado, recebiam a palavra e no domingo celebravam a ressurreição, não é? Com muitas festividades, com a comunhão através das refeições. E ali, então, eles viviam a verdadeira identidade de igreja. E a palavra de Deus diz que a igreja primitiva caía na graça de todo o povo. E nós temos que cair na graça de todo o povo. Aqui você recebe treinamento hoje, mas é amanhã que você vai estabelecer o reino de Deus. E a Cássia é chamada para o mercado, ela é uma empresária. Se você trabalha, não importa a área de atuação onde você está. Na saúde, na educação, no entretenimento, nos negócios, na economia.
Não importa onde você está, é lá que você vai ser eclesia, lá que você vai ser igreja. Você recebeu instrução para lá cumprir a vontade de Deus, estabelecendo os princípios de Deus. Amém? Amém. Então, eu quero passar primeiro a palavra para a Cássia. Ela vai falar um pouco do chamado como empresária. Ela é um grande testemunho. Então, Cássia, eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse, falasse da sua empresa, como que é a sua empresa, em que área você atua. Bom dia, paz do Senhor. Então, eu sou uma empresária do ramo atacadista de hortifruti grangeiros. Né? A minha empresa vai fazer 35 anos. É uma empresa familiar. Eu sou sócia de 2 irmãos e ela é um presente, né, que meu pai deixou de herança. Eu virei empresária meio sem querer, né? Porque a minha formação é direito, eu sou advogada por formação. E eu trabalhava como advogada e meu pai, quando a empresa já tinha 10 anos, os meus irmãos sempre trabalharam com ele, todos os 2. Ele me chamou e falou: filha, eu queria que você viesse cuidar da empresa junto com seus irmãos, porque ela é de vocês. E eu relutei um pouco, falei: pai, mas a minha formação, né, e tal. Estava um pouco empolgada, estava em início de carreira. E foi ao mesmo tempo junto com a minha conversão. Né? Foi na mesma época. E eu lembro que eu orei muito a Deus e falei: Deus, eu tinha um pouco de medo de trabalhar em família, né? Que não é brincadeira, mas eu fui. Né? Eu lembro que na época eu morava em Belém do Pará e eu voltei para São Paulo para assumir a empresa na área financeira. Né? Foi um grande desafio. E eu procurei formação na área financeira, fiz um curso de pós-graduação em finanças para poder, né, melhorar, né, a situação na empresa. E foi assim. Hoje a empresa, meu pai, infelizmente, ele faleceu há 2 anos, mas deixou um grande legado. Né? Meu pai, ele morreu cristão, glória a Deus por isso, né, batizado, né? Mas mesmo ele não sendo cristão no início da empresa, a gente sempre foi criado com muitos princípios e valores éticos de como conduzir o negócio, né? E desde que eu fui chamada por Deus, né, que eu me converti, a minha vida mudou totalmente. Deus mudou a minha história. Amém. Totalmente, em todas as áreas, né? E não ia ser diferente no trabalho. Né? Então, eu tentei e venho tentando todos esses anos fazer da HJ Santa Fé, que é o nome da minha empresa, um lugar onde o reino de Deus se estabelece. Né? Eu creio que não existe para o cristão essa dicotomia entre santo e profano. Tudo é santo, tudo é para a honra e glória de Deus. Né? A minha empresa já passou, imaginem vocês, nesses 35 anos, várias crises. Né? Sai governo, entra governo, né? Greve de caminhoneiros e tantas outras coisas que aconteceram. E ela foi impactada muitas vezes. Mas o Senhor, eu sempre quando orava, eu falava assim para Deus: Deus, eu sou tua filha. E o Senhor, por causa de um filho teu, por causa de Ló, o Senhor foi lá, pegou na mão e salvou. Né? Por minha causa, Senhor, não deixa sermos envergonhados. Amém. Não deixa a tua filha ser envergonhada. E Ele sempre me honrou. Né? De honrar, da gente nunca pagar um salário de funcionário atrasado. Hoje a gente tem 180 funcionários, temos 5 filiais. Né? É matar um leão por dia. Meus irmãos, todos os 2 aceitaram Jesus com o pastor Daniel. Amém. E hoje a gente vive essa busca completa de fazer da HJ um lugar onde o reino de Deus seja permanente. Como? Em tudo que ela fizer. Né? Na lisura dos negócios, no tratamento dos funcionários. Né? Até, se a senhora me permite, eu queria contar um pequeno testemunho. A minha empresa, nós vendemos muito para a região norte do país.
né? Porque nós somos uma distribuidora, mas nós não vendemos aqui em São Paulo. A gente vende para fora do estado. Então, vão em carretas frigorificadas, aquele monte de frutas, verduras, legumes, né? Então, a gente vende para Amapá, para o Pará, para Amazonas, né? Para lugares de difícil acesso. Esse foi o grande referencial da minha empresa, né? Meu pai viu esse nicho de mercado quando ele trabalhava na Camargo Correia, e ele olhou, né? Ele falou assim, puxa vida, não chega nada aqui, né? Vamos tentar. E ele começou com caminhões truques, né, que não eram refrigerados, até que ele teve essa grande ideia de mandar em carretas frigoríficas, que antigamente só carne iam, né, chamaram a gente até de maluco na época, mas eles foram se inventando, né, e conseguimos mandar para lá. E aí nós ganhamos, inclusive já ganhamos 3 vezes, fornecedor de destaque do estado do Amapá, como atacadista de hortifruti grangeiros. E aí, eu como, na época, naquela gestão, eu era presidente da empresa, que a gente vai alternando entre os 3 irmãos, né? Eu tinha que fazer o discurso lá. E lá estava o governador do estado, estava o senador, né? Como é que chama o senador? Do estado do Amapá, o Randolfo, né, estava lá. E aí a minha cunhada, que ela é uma grande amiga, uma pessoa muito influente no mercado, ela é diretora de um grande banco, e ela foi, né, que fomos a família lá para receber a homenagem, e ela falou assim para mim, ela leu o meu discurso e falou, Cássia, tá ótimo o teu discurso, mas não fala de Deus, falou para mim, né? Sabe por quê? Porque não tem a ver com o mercado, né? Você pode não ser bem recebida. Ela tinha razão. Para o mundo secular e mercado, ela tinha razão. Aí eu pensei e falei assim, mas essa não sou eu, né? Se Deus esteve comigo em todas as situações difíceis, eu vou chegar lá na hora de receber um prêmio, na frente de autoridades, e não vou falar dele? Aí me veio na cabeça 1 Coríntios 9:16, que diz assim, ai de mim, né, se não pregar o evangelho. Eu me emociono porque eu fui para agradar o meu Deus. Eu subi naquele palco, e li o meu discurso e falei justamente isso. Né? Olha, ai de mim se não pregar. Então, eu queria dizer para vocês, estamos na época de Natal e Ano Novo, e falei do amor de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que aconteceu de mais lindo? O que aconteceu de mais lindo foi que Deus, que não deve nada para ninguém, e que honra quem honra Ele usou o governador do estado do Amapá para citar o meu discurso. No final, foram 5 empresas homenageadas. E ele, no final, ele falou assim, eu queria falar do discurso da nossa querida Cássia, da HJ Santa Fé. Que coisa mais linda o que ela falou. Né? Então, Deus é maravilhoso. Então, que você, meu irmão, que você que é empresário, que você que trabalha no mercado, a tua missão de divulgar o reino de Deus não está aqui. Eu tenho célula, eu e meu marido cuidamos de muitas vidas, mas lá na minha empresa, é onde eu trabalho todos os dias, como eu lido com os funcionários, como eu lido com os contratos, como eu lido com cada situação que eu faço. Né? Isso é divulgar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a pastora Cássia, ela é um exemplo. Eu a chamei por isso. Eu via, além do seu trabalho como empresária, né, tinha muitas horas, muitas responsabilidades. Ela, quando chegou no nosso ministério, começou a se envolver com o ministério. Sempre atuou, né, com células, cuidando de vidas. Né, quando eu a chamei para que ela fosse minha discípula, uma coisa que me impactou é que ela queria, né, ela falava assim, já que Deus me chamou para ser empresária, é lógico que o empresário, ele tem uns rendimentos, o rendimento do empresário, aquilo que ele ganha, ele pode exceder muito mais um assalariado. O empresário,
além de estabelecer aquele negócio, ele é chamado para gerar renda. E a Cássia sempre teve esse coração colocado no reino. E eu me lembro que ela falou assim: pastora, eu fui chamado para receber, né, para ganhar dinheiro, mas eu quero investir na obra e quero investir na ação social. Verdade, eu falei muito disso. E a minha empresa ajuda, a pastora Anaísa sabe disso, com que nós vendemos os nossos produtos, frutas, verduras, né, nas ações sociais da igreja. Nós temos um Instituto Ser Menina, para meninas carentes da região do Ceasa. E eu tenho o maior prazer em ajudar essa igreja. Essa igreja é séria, eu estou nessa igreja há 25 anos. Eu vi o crescimento dela, ela é séria, as pessoas que trabalham aqui são sérias. Eu vi vidas sendo curadas, transformadas, salvas, né? Então, tudo que eu puder ajudar, eu ajudo mesmo, porque é para o reino de Deus. E aqui na IA Church, o reino de Deus é estabelecido. Amém, glória a Deus. É por isso que Deus levantou essa mulher, que é uma mulher que impacta, pelo seu exemplo, por suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu amor, pelo seu compromisso com a obra. E fica aqui esse desafio para você, meu querido, para você que foi chamado para o mercado. Não é? Você não precisa viver sua vida profissional separada da sua vida religiosa. Não, tudo caminha junto. Você pode ter uma empresa, ser muito ocupado, mas servir, ganhando vidas, né? Sendo líder de células, atuando em alguma área do ministério. O que Deus quer é que você se disponha, porque Deus usa os disponíveis. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você recebeu o chamado? A sua escolha vai depender muito do seu posicionamento em Deus, porque Deus quer te levantar nas alturas para impactar vidas, seja uma, duas, uma família, mas multidões. Deus tem um chamado especial para cada um de nós, que é ouvir a direção do Rei e estabelecer a sua vontade na terra. Você está pronto? Glória a Deus. Aceita? Glória a Deus! Eu quero agora falar com o pastor Daniel Beltrão, que também já está com a gente. Quantos anos, Daniel? 16 como membro da igreja, mas sempre arbitrei na Palavra Viva, na IA Church. O pastor Daniel, ele é líder do Reviva. O Reviva é um ministério que nós temos na área social da igreja, que trabalha com pessoas com compulsão. Então, há uma reunião semanal aqui, de quinta-feira, que é liderada por ele. Então, nós temos esse trabalho de libertação de pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, e em outros tipos também de compulsão. O pastor Daniel que estabeleceu esse ministério aqui na igreja, ele que fundou. E esse ministério na igreja, não sei se você conhece, mas se você não conhece, você pode se informar através das nossas mídias sociais, porque esse ministério é uma referência, tem sido uma referência para muitas igrejas. Glória a Deus. Muitas igrejas vêm aqui para aprender conosco como nós fazemos esse trabalho. Esse trabalho tem liberto já vidas, famílias, restaurado famílias e tem sido uma grande bênção. Então, Daniel, eu sei que você é chamado, né? O teu coração pulsa pela ação social. E como nasceu no seu coração o Reviva? Porque era uma necessidade sua? Você tinha algum vício? Ou você pensou em alguém? Como nasceu o Reviva no seu coração? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de fazer parte desse painel aqui. O Reviva, ele nasce por conta de porque a dependência química, infelizmente, entrou, né, no seio da minha família. Esse é o nosso testemunho. Então, para que vocês conheçam um pouco, né, da minha história também, a minha geração, já na minha família, já nasceu debaixo dos ensinamentos, né? Já crescemos nesse ambiente de igreja. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família, e quando nos vimos diante dessa realidade de lidar com a dependência química, foi algo assim bastante complicado. E fomos buscar ajuda. Na ocasião, numa igreja que estava apenas começando na cidade de São Paulo, Igreja Bola de Neve,
que tem um ministério chamado Nova Vida. Então, eu, minha mãe, minha avó, participamos ali de uma das primeiras reuniões desse grupo, desse ministério, na condição de codependentes. E foi realmente algo libertador para mim participar daquela reunião, poder abrir meu coração sem ter nenhum tipo de constrangimento. Era algo ainda que não era muito abordado nas igrejas como é hoje. Ainda é um tema tabu, mas à época, eu estou falando de 20 anos atrás, era muito difícil lidar com essa temática. Participei das reuniões, eu ainda não estava na igreja, e aquela sementinha ficou no coração, de poder algum dia, à época, na igreja em que eu estava, eu já fiquei animado de implantar um trabalho da mesma natureza. Não era da vontade do Senhor que acontecesse naquele tempo, e a semente permaneceu no meu coração. Quando cheguei na igreja, em 2006, ainda a Palavra Viva, já tinha um grupo aqui orando pela implantação desse ministério, né? E aí esse grupo era formado por Fábio, Dani, que não estão mais na igreja, a Adélia e a minha mãe também, que já fazia parte da membresia da igreja. E me convidaram para fazer parte desse grupo. E eu imediatamente topei, compartilhei com eles esse testemunho que eu dei a vocês agora. E ficamos 2 anos ainda gerando isso em oração e buscando informações. Eu imediatamente fui estudar a respeito, né? Fiz alguns cursos técnicos para entender o que é a dependência química, a codependência. E aprove o Senhor que nós começássemos o ministério. E notamos, nesse período em que estávamos orando e formatando o trabalho, que existia já uma demanda reprimida na igreja, pessoas que precisavam dessa ajuda, e que nós já começamos mesmo informalmente acompanhá-los e dando esse suporte. E nós começamos o trabalho já há 12 anos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Nos reunimos todas as quintas-feiras e permanecemos conectados a essas pessoas, né, em tempo integral, literalmente. Realmente, talvez seja o grupo de WhatsApp mais pulsante da igreja, os grupos de verdade, né, de codependência, dependência, e o próprio grupo também de trabalho do Reviva. E tivemos, eu lembro que quando, no segundo ano do ministério, eu notava que vinham muitas pessoas, e de fato, até hoje, gente, muitas famílias vêm nos procurar que não fazem parte da membresia da igreja. E vinha gente de muito longe, ainda vem até hoje, mas à época eu lembro que tinha gente da Zona Leste, de Caieiras, gente de Taboão da Serra participando. E eu comecei a me inquietar com isso, porque essas pessoas, por conta da dificuldade logística, participavam de 1, 2 reuniões e não voltavam, e muitas vezes a gente mantinha o vínculo ali por telefone e tal. E eu comecei a orar para que outras igrejas começassem a implantar esse ministério. E mais do que orar, eu comecei a me movimentar. E fui começar a articular e procurar outras lideranças. Eu sabia que a Renascer tem esse ministério também, a própria Bola de Neve. Me reuni com as lideranças e recebi, né, não, legal, vamos fazer, mas na prática foi difícil de colocar, né, a minha intenção era formar uma grade comum ali a todo mundo, sem ter nome de ministério, para poder incentivar outras igrejas a implantarem esse trabalho. Não aconteceu como eu achei que deveria, e eu lembro que eu cheguei na vigília de sexta-feira da Marlúcia aqui, numa semana que eu tinha tido uma dessas reuniões. Eu estava bem triste porque nada tinha acontecido, e a Marlúcia pediu para eu orar por unidade. Eu fui rindo até o púlpito, e ela falou, por que você está rindo? Eu falei, você já vai entender o que é o senso de humor do Senhor. E aí eu contei o que estava acontecendo, nós oramos ali, e a Marlúcia orou por mim, eu caí, como sempre acontece, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido, tira sua mão, para que eu possa colocar na minha. Você está muito proativo nessa sua intenção, está na minha agenda, fica tranquilo que vai acontecer. Sexta-feira, quinta-feira, a reunião do Reviva, tínhamos convidado uma pessoa de fora para ministrar o louvor e trazer o seu testemunho, que trouxe uma caravana da igreja dele, uma grande igreja, Brasil para Cristo, lá na Vila Jacuí, na Zona Leste. E
dentro desse grupo, tinha uma pessoa que estava orando a Deus, buscando uma direção para a implantação de um trabalho na sua igreja que cuidasse de dependentes químicos e familiares. Amém. Glória a Deus. Ele veio me pedir autorização para começar o trabalho. Eu falei, meu amigo, você não está entendendo, você é resposta de oração. Está até hoje lá, o Reviva, lá tem 10 anos. E desde então, nós sempre, como a apóstola Lília colocou, temos uma igreja aqui junto conosco, caminhando para poder entender um pouco o que é o trabalho e levar esse ministério para a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vocês podem aplaudir. Eu quis chamar o pastor Daniel aqui. Nós temos um trabalho muito ativo na área social nesse ministério. E nós nos organizamos também com uma associação, eu sou a presidente. Mas toda iniciativa que nós temos, toda ação que nós temos aqui, nasceu da iniciativa de alguém. O Reviva nasceu da iniciativa do pastor Daniel. A clínica médica, que nós temos uma clínica médica, nasceu na iniciativa no coração do doutor Alberto, né? Que o Senhor recolheu há poucos dias. E, por exemplo, nós temos a Oficina da Alma, que é um trabalho com artesanato, onde as mulheres se reúnem, aprendem coisas e são ministradas na sua alma. Tem vários tipos de atividade aqui. E eu quis que o Daniel desse esse testemunho, porque essas coisas nascem no coração de Deus, alguém tem que se apresentar e receber instrução. Amém? Ele recebeu essa instrução. Você que está aí sentado, talvez você tenha alguma coisa que está fazendo palpitar o seu coração. Né? A gente aprendeu com Mike Murdock que o propósito, o destino da sua vida, o seu chamado tem a ver com as coisas que você ama, portanto você quer promover e estabelecer, mas as coisas que você odeia também. Se você odeia a injustiça social, se você é advogado, como nós temos um advogado aqui na igreja, que ele veio, né, dar as suas horas gratuitamente para dar consultoria jurídica. E à época ele estava desempregado, com muita dificuldade financeira. Hoje ele é um empresário muito bem estabelecido, que dá testemunho nas mídias sociais do progresso que Deus fez na vida dele. Por quê? Porque um dia ele recebeu uma instrução. A eclesia, né? Ele estava lá como advogado, recebeu a instrução e colocou em prática. Hoje ele faz parte dessa área de atuação e nós temos muitos advogados. Deus quer levantar você. E hoje, o desafio de Deus, o tema espiritual para a sua vida é: abra-se para Deus. Aonde você está? Você está na área da educação? Deus quer que você impacte onde você está. Entre lá, estabeleça o princípio de Deus. Eu vejo tanta gente, às vezes, trabalhando como professor, só reclamando do salário. Ore para que você seja valorizado. Ore para que a educação do Brasil passe por uma reforma. Aonde você está, você tem que estabelecer o reino. Você tem que buscar direções. Não importa se você pode estar dizendo: ah, mas eu sou pequenininho. Eu sou, sabe, lá na minha empresa eu tenho a menor participação. Ou a minha parte, né, a minha atuação é a menos importante. Não importa, meu querido, onde você está. Se Deus te colocou lá, é lá que você vai estabelecer o reino. Receba a instrução e faça aquilo que Deus tem para a sua vida. O pastor Daniel, o que me impacta muito na vida dele é a paixão. Ele fundou o Reviva, mas ele é, por exemplo, o pastor deste ministério, que tem mais conexões com todas as associações, todo o trabalho social do bairro, da região. Se você quer saber de alguma coisa, fala com o Daniel, porque ele tramita, né, com as portas abertas em toda esta área. Viu, Daniel? Parabéns pelo seu trabalho, ele está sempre atento. Aqui nós temos moradores de rua com muitos problemas de adição, né, a álcool, a drogas. Quantas pessoas já saíram, né, Daniel? Glória a Deus. Já
Um deles, inclusive, se tornou diácono da nossa igreja. Tá né? vendo? Era morador de rua, foi evangelizado na célula que nós temos nos principais centros de acolhimento. Exatamente. Tem duas, né? O albergue da Imperatriz Leopoldina e o Atende na Doutor Gastão Vidigal. Nós fazemos um trabalho de evangelização nos centros de acolhimento desses moradores de rua. Se a pessoa se converte, nós enviamos gratuitamente para quem tem dificuldade financeira, para uma clínica de recuperação. E já tem um diácono na nossa igreja que passou por esse ex-morador de rua, gente. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus faz. Eu quero terminar essa palavra, porque eu creio. E olha, os dois são pastores ungidos, líderes de multidão aqui nessa igreja. Você é chamado para cumprir o teu propósito, seja como funcionário em qualquer área de atuação, seja como empresário, seja alguém que trabalha na ação social. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Você é importante para Deus. O espaço, o lugar que você ocupa, ninguém mais ocupa. Amém? E eu queria terminar esse painel aqui, em primeiro lugar, orando pelas pessoas que entendem que para que nós cumpramos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos que entregar a nossa vida para aquele que deve ser o Senhor das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Amém? Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará na sua vida. Ele vai quebrar as cadeias com o mal. Ele vai estabelecer um propósito, um caminho reto, aplanar o seu caminho e te dar vitória na área onde você está plantado. Amém? Então eu queria que nós fechássemos os olhos e fizéssemos uma oração de entrega. E se você ainda não fez essa oração de entrega, faça agora, em concordância comigo. Diga assim: Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu me abro agora, eu me rendo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, quebra as minhas amarras. Senhor Deus, eu aceito o seu desafio de torná-lo Senhor da minha vida. Me dá instrução, me traz propósito, me traz significado. Cura a minha alma, cura as feridas da minha alma. O Senhor diz para você agora: eu te amei desde a eternidade. Eu me entreguei. Eu entreguei a minha vida por você, para que você em mim pudesse viver uma vida plena. Vida com bênçãos, vida com cura, vida com provisão. Agora, meu querido, entregue o seu coração a Jesus. Diga: Jesus, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Estabelece agora uma nova vida, um novo caminhar. Senhor Deus, eu me rendo agora na tua presença. Ao Senhor Deus, em Cristo Jesus, seja a minha oração e o meu clamor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez, que entendeu que você tem que colocar a sua vida à disposição do Senhor? Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão para que nós façamos mais um contato com você. Tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Você que está nos vendo online, se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, você pode acionar o QR Code que tem aí, para que você deixe os detalhes da sua vida, para que a gente possa te acompanhar e orar por você. Amém? E agora eu queria orar nesta manhã, neste dia, pelos homens e pelos pais dessa igreja. Quem são os pais que estão aqui presentes? Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Levante a sua mão para o alto. Senhor Deus, eu agradeço por esses homens, por esses líderes, por esses sacerdotes que o Senhor colocou aqui nesta igreja, nesta família. Senhor Deus, eu te peço a unção do teu Espírito.
Espírito, dando poder, autoridade, revelação, intimidade, que eles possam ser homens exemplares e que possam ensinar os seus filhos, pelo exemplo, pelas suas palavras, o Evangelho de Cristo. Senhor Deus, em Cristo Jesus, que eles sejam abençoados hoje e que as suas forças sejam renovadas este ano, que sua fé seja aumentada e que eles sejam levantados como cabeça na terra, aonde eles estiverem, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, meus queridos. Vocês podem se sentar agora. E para finalizar essa palavra, eu queria chamar aqueles que foram tocados por Deus a respeito do seu chamado. Talvez você já esteja trilhando no seu chamado, mas como o pastor Daniel passou aqui por um momento que ele falou, será? Deus deu propósito para o coração dele e ele encontrou dificuldades, mas o Espírito Santo visitou para aquecer e para fazer. Muitas vezes a gente faz na força do braço, mas a hora que Deus diz sim, as coisas fluem. Se você quer um renovo no seu chamado, fique em pé para que você receba esse renovo no seu chamado. Se você está aqui e ainda não sabe exatamente, qual é o seu chamado? Você tem vivido os seus dias de maneira rotineira. Está deixando a vida te levar. A vida não pode te levar, quem tem que te levar é o Senhor. Amém? Não é a vida que te leva, é o Senhor que leva a tua vida. Amém? Receba a condução do Senhor. Nós somos a eclesia. Nós somos aquele grupo de pessoas que recebe autoridade para estabelecer a vontade de Deus na terra. Então, se você quer discernir o seu chamado, fique de pé também para você receber uma oração especial. E depois nós vamos finalizar com aquela... Ah, não. Dá para cantar uma música ou não? Vamos ver depois, gente. Eu não vou me comprometer porque estamos com o horário. Mas eu queria orar por você. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu quero pedir, Senhor, que haja renovo, que o Senhor venha sobre os seus filhos e que o Senhor os aqueça, Pai, em Cristo Jesus. Ora agora, Daniel, quero que você ore essa unção que você recebeu de Deus. Aleluia, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja agora em nome de Jesus. Amém. Trazendo uma unção nova sobre meus irmãos e irmãs nessa manhã. Amém. O Senhor sabe, Pai, quais são as lutas. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um tem almejado, o que cada um tem querido. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja os fortalecendo. Amém. Que aqueles, ó Deus, que ainda não têm certeza do seu chamado, revele-se. Em nome de Jesus. Que saiam daqui plenos, convictos, ó Deus. Amém. Eu peço, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que estão buscando uma resposta. Amém, que o Senhor Espírito Santo esteja os animando nessa manhã. Amém. E que, ó Deus, eles Cristo possam Jesus. sair daqui, ó Pai, motivados, cheios de unção, ó Deus, para alcançar a tantos quantos o Senhor quiser alcançar através da vida deles, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a apatia. Amém. Eu repreendo agora toda a mentira de Satanás. Amém. Em nome de Jesus. Homens e mulheres chamados para fora. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. E eu peço a Ti, Espírito Santo, derrama nessa manhã uma unção nova sobre o Seu povo e que possamos alcançar o mundo. O nosso lema é até que o mundo todo ouça. Amém. E o Senhor nos usa para isso. É uma honra, um privilégio fazer parte da Sua missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.